Palavras transformam, histórias atravessam. Eu sou Karina e este é o Metamorfose em Voz Alta, um espaço onde a poesia encontra vida e cada relato é um convite à metamorfose. Respire fundo, abra os ouvidos e a alma, porque a mudança já começou. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Metamorfose em Voz Alta, o podcast onde histórias se transformam em espelhos, onde palavras sangram e também cicatrizam. Primeiro eu quero agradecer a todas as mensagens sobre os episódios de maternidade. Foram 3 episódios, o último foi bastante emocionante porque eu trouxe áudios das próprias mulheres que mandaram suas histórias, então foi realmente muito especial. E hoje já passou o Dia das Mães, mas eu quero continuar com esse tema. Vamos falar sobre um tema também delicado, assim como os outros, profundo e extremamente necessário: a redescoberta após a maternidade. Porque nem sempre a chegada de um filho vem acompanhada da certeza de quem vamos ser após ele. E tudo bem. A maternidade é, sem dúvida, um dos marcos mais transformadores da vida de uma mulher. É o nascimento de um filho, mas também é o renascimento de quem se é. Um renascimento que nem sempre vem com luz e celebração. Para muitas mulheres, junto da chegada de um bebê, vem também o peso invisível da renúncia, do tempo, do corpo, da carreira, dos desejos, muitas vezes da liberdade. É como se, de repente, a mulher deixasse de existir para dar lugar exclusivamente à mãe. E essa exclusividade, que tantas vezes é romantizada, pode custar caro. Cansaço extremo, culpa por não dar conta, cobrança social por parecer sempre feliz, sobrecarga emocional e mental. A maternidade, para muitas, é amor, mas também é solidão. Nesse episódio, vamos ouvir 3 histórias reais de mulheres que precisaram se reencontrar depois de se perderem, ou quase, nesse papel. Cada uma, à sua maneira, viveu o abalo, o conflito interno e a reconstrução da própria identidade. Porque ser mãe não deve significar abrir mão de si. Toda mulher tem o direito de existir por inteiro, com ou sem filhos nos braços. Vamos ouvir a história de Mariana, que é mãe, mas antes, mulher. Mariana tem 39 anos, é publicitária, criativa, inquieta, apaixonada por brainstorms e cafés em reuniões cheias de ideias. Sempre foi aquela pessoa que transita bem entre happy hours e prazos apertados. Viveu boa parte da vida no ritmo acelerado das agências, mergulhada em projetos, prêmios e deadlines. E gostava disso. Estava acostumada com a adrenalina e com o aplauso. Teve seu primeiro filho aos 35. A gravidez não foi planejada, mas foi muito bem-vinda. Mariana sentiu alegria, um entusiasmo novo e acreditava que conseguiria equilibrar a maternidade com a carreira, como tantas outras mulheres fazem, ela pensava. Imaginava-se trabalhando com o bebê dormindo ao lado, respondendo e-mails entre uma mamada e outra. Não via motivo para desacelerar. Estava convencida de que, entre aspas, dava para manter tudo funcionando. Mas o puerpério chegou como um tsunami. Não aquele poético, cheio de doçura e cheirinho de neném. Foi um deslizamento interno. Acordava cansada, dormia menos ainda. Não reconhecia o próprio corpo nem a própria voz. Perdeu a libido, a paciência, o entusiasmo. Sentia-se inchada, opaca, sem graça. A mulher que conhecia sumiu e em seu lugar havia apenas uma mãe, exausta e insegura. Começou a se culpar por não estar dando conta como imaginava.
Pediu demissão do trabalho por impulso, movida por culpa e medo de falhar com o filho. Achava que, se ao dedicar integralmente ao Luca, o sentimento de frustração passaria. Mas o que veio foi pior, uma sensação de invisibilidade. Sentia que não era boa mãe, tampouco boa profissional. Sua identidade escorria pelos dias sem rotina, sem elogios, sem salário, sem tempo para si. Evitava espelhos, amigos, convites. Se recolheu. Chorava sozinha no banheiro, muitas vezes com o chuveiro ligado, para ninguém ouvir. A antiga Mariana parecia ter morrido e ninguém havia notado, nem ela mesma. Bom, depois de 2 anos vivendo como quem assiste a própria vida do lado de fora, Mariana decidiu buscar ajuda. Procurou uma terapeuta. Nas primeiras sessões, só chorava e dizia: "Eu não sei quem eu sou." Mas a terapia, ainda que lenta, começou a abrir pequenas frestas. Primeiro, ela passou a caminhar pelo bairro enquanto o filho ficava com a avó. Depois, voltou a escrever. Rabiscos soltos em um caderno, memórias, desabafos. Sentiu que algo se acendia ali. Um dia, inspirada por uma conversa com a psicóloga, criou um perfil no Instagram para compartilhar reflexões com outras mães que também se sentiam perdidas. O que começou tímido virou espaço de encontro, apoio e escuta. Hoje, Mariana voltou a trabalhar meio período, com projetos mais autorais e flexíveis. Criou uma rede de apoio, reencontrou algumas amizades e, mais do que isso, reencontrou a si mesma. Não exatamente a de antes, mas uma nova versão, mais firme, mais sensível e menos idealizada. Que linda história. Lembrando que Mariana e Lucas são nomes fictícios, ok? Os nomes originais eu só fiz naquele episódio de maternidade especial, onde as próprias mulheres aprovaram ter os seus nomes falados no podcast, tá? Mas, Mariana, ser mãe não deveria exigir a morte de quem você era. Você entendeu que se reencontrar é também reescrever-se. E quantas vezes a gente não faz isso durante a vida, né? Não é só na maternidade que a gente acaba se perdendo e se reencontrando. Acho que a vida é um eterno se reencontrar. E é por isso que eu gosto tanto de falar que a vida é uma metamorfose. Quando a gente se reencontra novamente, né? Quando a gente se perde e se reencontra, nunca é igual. A gente não vai perder a nossa essência, mas não vai ser a mesma de antes, porque ali naquele percurso teve um caminho vivido e depois do que a gente viveu naquele caminho, não tem como ser o mesmo, concordam? Aliás, lembrei agora de Heráclito. Ele foi um filósofo pré-socrático. Ele afirmava que nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não era o mesmo, nem tampouco o homem. Olha só, essa metáfora é muito poderosa e ela nos lembra que a impermanência está em todas as coisas. A água do rio flui incessantemente e com ela o próprio rio se transforma. Da mesma forma, o ser humano está em constante mutação. As suas experiências, os seus pensamentos, os seus sentimentos se moldam a cada instante. Essa metáfora, essa reflexão, né, nos lembra que nada permanece estático. E Heráclito, um famoso filósofo, convida com esse pensamento a refletir sobre a mudança como a única constante da vida. Enfim, a história da Mariana é, infelizmente, bastante comum e profundamente humana. Ela escancara uma verdade que muitas mulheres vivem. A maternidade, embora idealizada como uma experiência mágica, pode ser também um processo de luto por quem se foi, de reconstrução e de reencontro. Do ponto de vista psicológico, o que Mariana viveu pode ser compreendido a partir de conceitos como
identidade materna, culpa materna e sujeito desejante, trabalhados por autoras brasileiras como Dani Faria, Mônica Machado e Vera Iaconelli. Eu vou trazer aqui agora um pouquinho do pensamento de cada uma delas sobre esse assunto. A psicanalista Vera Iaconelli fala sobre a idealização da mãe perfeita e como isso oprime as mulheres. No seu livro Mal-Estar na Maternidade, ela afirma que a maternidade na sociedade ocidental foi transformada em um projeto moral. A mãe boa seria aquela que se sacrifica integralmente, o que leva muitas mulheres, como Mariana, a se sentirem culpadas quando desejam existir para além da maternidade. Já a psicóloga Mônica Machado, fundadora da Casa Ângela, destaca que o puerpério é um momento de intensas transformações hormonais, emocionais e sociais. É um, entre aspas, abalo na estrutura da mulher, como ela mesma descreve, né? E nesse abalo, a libido, a autoestima, os vínculos e até a própria identidade podem se desorganizar. Outro ponto importante é o resgate do desejo feminino, como afirma a psicanalista Dani Faria. Ela diz, abre aspas, ser mãe não anula o desejo da mulher, mas muitas vezes a sociedade impõe que ela se cale. Fecha aspas. Olha essa afirmação, hein? Quantas mulheres aqui não se identificaram com ela? Quantas mulheres, muitas vezes, não falam sobre seus desejos para não serem, entre aspas, mal vistas pela sociedade, né? Porque você falar do seu próprio desejo, vão falar que você não é uma boa mãe. Quando Mariana decide voltar a caminhar, escrever e se expressar nas redes, ela está justamente se reconectando com esse desejo de existir para além da função materna. A cura de Mariana começa quando ela se autoriza a buscar ajuda. E isso é fundamental, não só na maternidade, mas em todo caso, pessoal. A escuta terapêutica não oferece receitas prontas, eu falo isso sempre, mas convida à elaboração da experiência. A Mariana que surge depois da dor não é a mesma de antes. Ela é complexa, mais consciente, mais inteira. Em resumo, a maternidade não deveria apagar a mulher, mas somar-se a ela. Psicologia é também política, e escutar essas mulheres é um ato de cuidado e resistência. E depois dessas lições, vamos à história de Camila, o despertar após o fundo do poço. Camila tem 32 anos. É professora apaixonada por educação e por crianças. Sempre sonhou em ser mãe, desde pequena. Ela carregava bonecas no colo como se já estivesse ensaiando para a maternidade real. Quando engravidou, sentiu que estava vivendo o auge da sua realização pessoal. Durante a gestação, idealizou a chegada da filha como um momento mágico. Imaginava tardes de brincadeiras, cheirinho de bebê, roupinhas lavadas com carinho. Achava que seria fácil, afinal, ela tinha nascido para isso. Mas logo nos primeiros meses, a realidade se impôs. Camila deixou o trabalho dizendo que era por um tempo. Depois, deixou os amigos, as saídas, o cuidado com o corpo. Foi se afastando de tudo que antes fazia sentido. Ela acordava e dormia exausta, mas com a sensação de que não tinha feito nada direito. O marido pouco participava. Dizia que estava cansado demais por trabalhar fora. A divisão era desigual. Camila fazia tudo e ainda era cobrada por estar sempre à beira do limite. Quando tentava desabafar com a mãe ou a sogra, ouvia frases como: "Mas isso é normal!" Ou "Você quis ter filho, agora aguenta." Foi se sentindo presa dentro da própria casa e de um papel que não reconhecia mais, que ela explodiu. A filha chorava e ela chorava junto.
Não conseguia mais olhar no espelho sem se sentir feia, acabada, errada. Sentia raiva de si mesma, do marido e até da criança, e isso a destruía de culpa. Até que um dia, no auge da exaustão, a filha derrubou um copo de água e começou a chorar. Camila, num impulso, gritou com uma força e um tom que assustaram a menina e a si mesma. Viu nos olhos da filha o medo e naquele segundo tudo parou. Foi nesse dia que pediu ajuda. Começou a fazer terapia e nas primeiras sessões mal conseguia falar sem chorar. Mas aos poucos foi nomeando sentimentos, recuperando memórias, reorganizando as dores. Descobriu um grupo de apoio para mães e decidiu participar. Lá, ela viu que não estava sozinha e que tudo o que sentia era mais que comum, era mais comum do que ela imaginava. Inspirada por outras mulheres, ela resgatou o desejo antigo de estudar. Decidiu voltar para a faculdade para fazer psicopedagogia, unindo sua paixão pela educação com o novo universo da maternidade. O que era um buraco escuro virou caminho. Camila começou a construir uma nova versão de si mesma. Não aquela mulher romântica e idealizada de antes, mas uma mais forte, mais consciente, mais conectada com a realidade e com seus próprios limites. Hoje, sente que reencontrou sua inteireza, dentro e fora do papel de mãe. Que linda história! Bom, ela nos ensina que a gente não precisa se perder para sempre, né? A dor pode ser o empurrão para uma nova versão de si mesma. Outra história que provavelmente muitas mulheres vão se identificar. A trajetória de Camila revela a face crua da maternidade real, distante da fantasia vendida em comerciais ou redes sociais. E quando ela grita, não apenas com a filha, mas com o mundo que a deixou sozinha, ela rompe esse silêncio que muitas mães mantêm por medo, por vergonha e por culpa. Quantas culpas a mulher carrega? Na psicologia, isso pode ser compreendido como um processo de burnout materno, um conceito discutido por autoras como a psicóloga brasileira Débora Noal, especialista em saúde mental, e por Vera Iaconelli também, que novamente aparece aqui com seu olhar agudo sobre o sofrimento psíquico das mães. Iaconelli alerta que a maternidade contemporânea isola a mulher sobre o mito da autossuficiência, quando, na verdade, ela precisa de uma rede de apoio. Eu vou fazer um adendo que esse nome burnout materno, muitos teóricos não gostam, porque o burnout é relacionado ao ambiente de trabalho. E eles falam que se a gente falar burnout para outras áreas da vida, vai minimizar o sofrimento mental no trabalho e vai descaracterizar essa luta. Mas, enfim, existe uma outra linha de psicólogos, como esse que eu citei, que falam o contrário e já usam burnout para outras áreas da vida. Enfim, Camila é o retrato de muitas mulheres que vivem a chamada maternidade solitária, termo utilizado pela psicóloga Laura Miller, onde o parceiro não participa, a família julga e a sociedade exige perfeição. Esse cenário gera o que a psicóloga perinatal chama de colapso emocional materno, uma espécie de esgotamento silencioso que explode em momentos limites, como o grito que assusta e também desperta. A raiva, embora seja um tabu quando se trata de mães, é uma emoção legítima. Segundo a psicóloga e escritora Manuela Xavier, abre aspas, a mulher não deixa de ser humana quando se torna mãe, fecha aspas. Então, a raiva de Camila era um pedido de socorro. Quando ela pede ajuda, começa um movimento essencial de reconstrução. Ela passa da idealização para a reelaboração. Ao voltar a estudar, a Camila se reconecta com o seu desejo. E esse é o ponto fundamental da história. A maternidade precisa coexistir com a subjetividade da própria mulher.
A psicóloga Dani Faria chama isso de, abre aspas, espaço do desejo, fecha aspas. Lugar onde a mulher se autoriza a ser inteira, mesmo com a criança nos braços. A entrada no grupo de mães é outro marco. A psicologia social nos ensina que pertencimento e identificação são fatores terapêuticos e poderosos. Quando Camila encontra outras mulheres na mesma dor, no mesmo sofrimento, ela se vê refletida e deixa de se sentir um monstro. Em resumo, Camila não renasce apesar da maternidade, mas a partir dela, porque encontrou um jeito de maternar a filha sem deixar de maternar a si mesma. E isso, para a psicologia, é saúde. Depois dessas histórias lindas, vamos à última história do episódio de hoje. Flávia, a mulher que nunca se confundiu. Flávia tem 41 anos, é arquiteta apaixonada por linhas, formas e liberdade. Desde jovem soube que queria ser mãe, mas também sabia que nunca abriria mão de ser quem era. Sempre teve clareza. Não desejava uma maternidade que a consumisse, mas uma que somasse. Quando engravidou aos 31, fez planos, claro, mas nenhum deles envolvia desaparecer como mulher. Hoje, sua filha tem 10 anos. Juntas cultivam uma relação baseada em afeto, diálogo e autonomia. Flávia continua trabalhando com paixão, viajando a trabalho e a lazer, mantendo suas amizades e seus projetos. Ela acredita que amar não é se anular, é se incluir na equação. Bom, essa história poderia parar aqui, que eu estaria bastante feliz, mas socialmente nunca é tão fácil assim, né? Então, eu vou continuar a história de Flávia. Essa escolha, no entanto, sempre teve um preço. Flávia é frequentemente julgada. Já ouviu que é fria, egoísta e até que é menos mãe. Quando recusou abrir mão de uma viagem profissional importante porque, abre aspas, não queria perder a si mesma, fecha aspas, são palavras dela, teve que lidar com olhares atravessados e até de pessoas próximas. Algumas vezes tentou se explicar, outras apenas sorriu. Com o tempo aprendeu a responder com serenidade. Amar minha filha não significa me abandonar. Mas nem sempre foi fácil. Por dentro, muitas vezes se perguntou se estava errando, se, por preservar sua liberdade, estava privando a filha de algo. Mas bastava olhar para ela mesma. Uma menina feliz, segura, amorosa, que sabia que a mãe estava ali, inteira, presente, por escolha, não por obrigação. E outra, o mesmo julgamento e perguntas não era dirigido ao seu marido. E ela, que nunca pensou no feminismo, começou a entender sobre a luta das mulheres, que não é sobre impor nada, mas sim a possibilidade da mulher poder escolher o que quer. E para isso, a mulher precisa estar nas mesmas condições que o homem. Mas isso Flávia sempre conquistou, mesmo sem saber que era esse o nome, mesmo sem saber ela já era feminista. Flávia nunca se perdeu. E isso por si só é uma conquista. Em um mundo que exige da mulher a dissolução no papel materno, ela escolheu ser inteira. E essa inteireza é também um legado para a filha, o exemplo de uma mulher que ama sem se apagar. Mais do que equilibrar, Flávia integra sua vida profissional, seus afetos, sua maternidade e seu prazer em viver não competem em si, eles convivem. Não se vê como heroína, mas como alguém que apenas ousou viver de um jeito diferente do script tradicional. Flávia, você pode ser mãe e ser livre. O amor não está no sacrifício, mas na presença inteira. E o que ela está mostrando, gente, para essa filha é que a filha também pode ser inteira e fazer as suas escolhas, viver por escolha.
Essa mãe está dando um exemplo para a filha. Que a história de Flávia nos permite refletir sobre a construção da maternidade não sacrificante. Um tema que ainda é incômodo para muitos, pois rompe com aquele ideal da mãe abnegada, né? A psicóloga e psicanalista Vera Iaconelli, que para falar de maternidade não tem como não citá-la. Nos seus estudos sobre o tema, ela destaca que como a sociedade ainda associa o ser boa mãe à ideia de sofrimento, renúncia e invisibilidade da mulher. Para ela, essa exigência não tem base científica, é cultural e oprime as mulheres, que, como Flávia, optam por uma maternidade mais autêntica e menos idealizada. A também psicóloga e escritora Elisama Santos, que eu adoro os livros dela, fala sobre o amar com presença e limites, como forma de educar com responsabilidade emocional. O amor que Flávia oferece à filha não se traduz em sacrifício silencioso, mas em presença lúcida, afetuosa e consciente, justamente como propõe Elisama ao defender relações mais honestas e saudáveis entre mães e filhos. Além disso, essa história também dialoga com o conceito de maternidade suficiente, inspirada no termo mãe suficientemente boa. Já falei disso aqui, de Donald Winnicott, mas adaptado e ressignificado por psicólogas contemporâneas. O ponto não é a perfeição, mas a disponibilidade afetiva. Flávia não está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas está inteira onde escolhe estar. E é isso o que importa. Por fim, é importante lembrar que a autonomia feminina na maternidade é um ato político. Flávia, ao se permitir existir para além da função materna, ela contribui para quebrar o ciclo das mulheres que se anulam e depois cobram dos filhos aquilo que perderam. Como diria a filósofa Márcia Tiburi, que eu também adoro, a liberdade feminina ainda assusta, especialmente quando ela se expressa dentro da família. Bom, a maternidade, como nos lembra a psicanalista argentina Laura Gutman, que eu já citei ela aqui, já indiquei o livro dela para vocês, pode funcionar como um espelho amplificador da identidade feminina. Muitas mulheres vivem a experiência de se dissolverem no papel materno, porque na nossa cultura ainda idealiza o amor materno como incondicional, sacrificial e total. Segundo a Djamila Ribeiro, há uma sobrecarga emocional e prática sobre as mulheres, atravessada por desigualdades de gênero. A gente não pode deixar também de citar isso aqui. As desigualdades são diferentes. Esse não é o foco do programa de hoje, mas não podemos deixar de citar. A Djamila traz muito bem isso da sobrecarga emocional, porque ela é atravessada realmente pela desigualdade de gênero, onde mulheres pretas muitas vezes deixam seus filhos com outras mulheres, suas vizinhas, para ir cuidar dos filhos de mulheres brancas. Né? Ela fala muito sobre isso, vale muito a pena ler os livros dela também quando ela fala desse tema. E como lembra a Ana Sui, psicanalista, e autora do livro Desejo de Maternidade, abre aspas, ninguém nasce mãe, torna-se mãe. E por fim, uma última citação aqui de Vera Iaconelli, ela aponta que a maternidade não é instintiva, é construída, vou reafirmar, e que dar espaço para as ambivalências, amor e cansaço, alegria e raiva, é o que torna a experiência mais humana. Bom, eu vou deixar para vocês todas as referências que eu utilizei nesse episódio na legenda, tá? Na descrição. E, como eu faço todo final de episódio, vou ler um poema relacionado ao tema, para a gente trazer um pouco de leveza, para a gente trazer poesia, sentimento e uma visão mais poética mesmo da vida. Poema Voltar a me ver. Me perdi nas fraldas, nos silêncios da madrugada, nos julgamentos velados.
Fui só colo, só alimento, só função. Até que um dia me olhei no espelho e sussurrei: Ei, ainda tem alguém aí? Tinha, machucada, mas viva, com saudade de mim. Hoje me dou colo também, me alimento de sonhos, me cuido com intenção. Sou mãe, mas sou antes eu. Esse poema foi inspirado nas histórias do programa de hoje. Enfim, pessoal, a maternidade transforma, sim, é uma metamorfose da mulher. Mas não deveria apagar a mulher, né? Se você se perdeu, saiba, ainda é possível se reencontrar. E se você nunca se perdeu, celebre, porque cada mulher tem o direito de viver a maternidade ou não a partir da sua verdade. Se esse episódio ressoou com você, compartilha com alguém que pode precisar ouvir essa mensagem ou manda a sua experiência de metamorfose, seja ela em que sentido for da vida, para o e-mail metamorfoseemvozalta@gmail.com. Obrigada por estar aqui, por ouvir, por sentir. Nos encontramos no próximo episódio do Metamorfose em Voz Alta. Até lá! A metamorfose não termina aqui. Que essas palavras despertem, movam, transformem. Se essa voz tocou a sua, siga comigo nessa jornada. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, siga mudando, crescendo, sendo, porque viver é nunca ser o mesmo.